Queridos, no mês de outubro nós estamos no mês da Reforma Protestante. Nós vamos falar, sobre as cinco teses, da Reforma Protestante. Então eu te chamo mesmo, te convido a não faltar o culto, porque vai ser um tempo poderoso, e onde a gente vai estar pregando, ministrando sobre isso. E quem vai estar nos conduzindo na palavra hoje vai ser nosso amigo Brian, futuro pastor da Central aí, ó. Glória a Deus. Esse cara tem sido uma referência aí para essa geração. Obrigado, meu irmão, por aceitar esse desafio, amém? Família, estenda as mãos para cá, por favor, vamos orar por ele. Espírito Santo, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, e nós te agradecemos, a Deus, por este tempo tão precioso, ó Pai. Nós te agradecemos porque nós temos liberdade de estar neste lugar, de cultuar ao Senhor, ó Deus, de ouvir a Tua voz, de ouvir sobre a Tua palavra, aprender mais, nos aprofundar mais, ó Pai. Em muitos outros lugares, ó Pai, em países eles não têm essa mesma liberdade, Pai, ao qual, ó Deus, eles são perseguidos, muitas vezes mortos. E nós te agradecemos por isso, pelo privilégio de estarmos aqui ouvindo a Tua palavra, crescendo, ó Pai, ó Deus, através da Tua palavra. Espírito Santo, nós te pedimos, fala conosco, fala através da Tua palavra, fala, ó Deus, através do Brian, usa ele, ó Deus, como duto desobstruído para o louvor da Tua glória. Nós te louvamos, bendizemos o Teu nome, nós somos agradecidos, porque o Senhor já se faz presente neste lugar. Graças nós te damos por tudo, Pai, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Amém. Boa noite, Central. Cara, eu estou muito feliz. Talvez esse assunto da reforma seja um dos assuntos que eu mais gosto de falar assim. Então é muito legal estar abrindo hoje essa série de mensagens. Obrigado, minha amiga. Abrindo essa série de mensagens falando sobre esse assunto, E, bom, como o Rodrigo falou, a gente vai estar falando esse mês sobre a Reforma Protestante, que é um dos assuntos mais importantes para nós como igreja protestante, Porque ela que rege tudo aquilo que nós vivemos hoje como igreja. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia em Mateus 4, a partir do versículo 4, por favor. Bom, antes da gente ler a palavra, eu vou explicar rapidamente aqui o que é a Reforma Protestante. Talvez você não saiba o que é isso e, de repente, a gente está falando sobre isso o mês inteiro, Mas, no dia 31 de outubro desse mês é comemorado a Reforma Protestante. E, neste ano de 2025, nós estamos comemorando 508 anos da Reforma. E o que é a Reforma? A reforma, na verdade, é o que significa a palavra reforma mesmo. É trazer de volta à forma aquilo que perdeu a sua forma. O Carlos, como pedreiro, ele vai saber muito bem isso, Um pedreiro, ele faz isso o tempo inteiro, ele reforma coisas. E a reforma protestante é algo que veio para consertar o que foi deturpado dentro da igreja. Acontece que a igreja, ela nasce ali em Atos, com Pedro, com os apóstolos ali, com a descida do Espírito Santo. E ali foram estabelecidas doutrinas, foram estabelecidos conselhos firmados na palavra de Deus. Mas, quando chega no ano mais ou menos 300, ali no século IV, começam a entrar várias heresias dentro da igreja. Começam a entrar muitas pessoas que não eram cristãs ou seguidoras de Cristo e dos apóstolos naquela época. E isso se manteve até o ano de 1500. Porém, existia um homem chamado Martinho Lutero. Ele era um monge e ele fazia parte daquela igreja. E Martinho Lutero, em uma viagem, ele de repente tem que ir para Roma. E ele participava dessas heresias dentro da igreja. Só que quando ele chega em Roma, ele encontra algo muito precioso. A carta de Paulo aos Romanos, que talvez é a carta que a gente vê como que a igreja deve viver. É a carta que a gente entende quais são os princípios dentro da igreja e quais são as doutrinas que nós devemos estabelecer dentro da igreja. E então, Martinho Lutero, ele lê essa carta de Paulo e ele vê, cara,
tem coisa errada. Não é possível que as pessoas estão fazendo isso dentro da igreja. Para você ter ideia, uma das heresias que eram estabelecidas dentro da igreja era de que, para você ser perdoado do seu pecado, você deveria pagar pelo perdão. Você só seria perdoado se você pagasse, se o Papa lá, padre, não lembro, orasse pelo seu perdão. E você tinha que comprar o seu perdão para você ser liberto do pecado. E Martinho Lutero volta de Roma indignado com isso. E aí, o que acontece? Começa aí a Reforma Protestante no ano de 1500. Numa cidade chamada Wittenberg, no interior da Alemanha. Martinho Lutero, então, no dia 31 de outubro de 1517, ele prega um papel com suas 95 teses e prega na porta da igreja. Mas ele não prega aleatoriamente numa porta de uma igreja só por pregar. Na verdade, a porta daquela igreja servia como um lugar onde eram implantadas as notícias da cidade. Então ele faz intencionalmente sabendo que as pessoas iriam lá, iriam ver aquilo, e iriam passar para outras pessoas, iriam copiar, iriam distribuir aquilo pela cidade. E, obviamente, o que acontece? Lutero é perseguido por causa disso. Porém, durante a história, a gente vê que outros reformadores se juntam a Lutero. E eles conseguem estabelecer ali algo nessas teses. E hoje a gente pode resumir essas teses em 5 solas que nós chamamos. E são eles: sola scriptura, que é somente a escritura; sola fide, que é somente a fé; sola gratia, que é somente a graça; solus Christo, que é somente Cristo; e soli Deo gloria, que é somente a Deus a glória. E o impacto que essa reforma causa nas igrejas dos nossos dias é isso. Nós nos apegamos a esses 5 solas e entendemos que ali está estabelecido como devemos viver hoje em dia. Bom, e como nesse mês nós trataremos da reforma protestante, nós trataremos desses 5 solas. E hoje, por incrível que pareça, é o meu preferido, o sola escritura, somente a escritura. Então, vamos ler aqui Mateus 4:4. Jesus, porém, respondeu: as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Vamos orar? Deus, nós te damos graças, ó Pai, por tudo. Nós te agradecemos pela tua infinita bondade, pela tua fidelidade. Nós te agradecemos por ter levantado homens naquele tempo que trouxeram a reforma para nós. E que hoje nós temos livre acesso à tua presença, nós temos acesso à palavra de Deus, porque o Senhor fez isso. Então nós te agradecemos. Fala conosco nessa noite. Nos ensine a amar a tua palavra. Nos ensine a amar as Escrituras. Porque nós sabemos que as Escrituras é a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Bom, nesse texto que a gente acabou de ler, relata um tempo em que Jesus ele foi conduzido pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado. E ali ele é tentado por Satanás e ele passa 40 dias e 40 noites com fome, sem comer. E no final, ele sente fome, né? Claro, depois de um jejum, todo mundo sente fome. A gente com 12 horas de jejum já está morrendo de fome. Então, diante das tentações do diabo, Jesus ele usa as Escrituras para rebater aquilo que o diabo estava tentando atacar. O diabo tentava atacar a identidade de Jesus. O diabo tentava atacar, fazendo com que Jesus não entendesse quem ele era, fazendo com que ele se esquecesse de que ele era filho de Deus. E no tempo que nós vivemos hoje, é necessário retomar a centralidade das Escrituras. A gente deve defender a inerrância das Escrituras. A Bíblia não contém erros. A autoridade suprema e o poder de Deus estão nas Escrituras. Com certeza a gente vai ler coisas na Bíblia que contrariam os costumes dessa geração.
A Bíblia, ela vai contra tudo aquilo que a gente acredita lá fora. Hoje, pastores, teólogos, evangelistas, influencers da internet deturpam a palavra de Deus. Colocam em xeque a inerrância da Bíblia. Eles questionam sua veracidade. Dizem, será que realmente essa palavra é de Deus? A gente tem ouvido ultimamente que a Bíblia ela precisa ser atualizada ou que a Bíblia contém erros. Mas na verdade nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, é o poder de Deus sobre nós. E é com profunda tristeza que eu vejo essas coisas, porque, cara, como que você vai questionar as Escrituras que é a palavra de Deus revelada a nós, tão claramente? Mas é isso que nós temos visto nos dias de hoje. E aí, sendo bem batista, hoje eu vou dar alguns pontos para que a gente defenda a importância das Escrituras. E primeiro ponto é, a palavra de Deus é inerrante e suficiente. 2 Timóteo 3, do 16 ao 17, vai dizer: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar o seu povo para toda boa obra. A Bíblia, ela é inspirada por Deus. Ela não é um livro religioso qualquer, ou só um livro de histórias, como as pessoas falam. Mas a suficiência dela é que ela aponta para tudo aquilo que nós devemos fazer. E se a gente for ver bem a fundo mesmo, quando a gente vai olhar o Velho Testamento, essas coisas assim, tudo converge em Cristo, e é impressionante isso. Porque são vários escritores de várias eras diferentes, e todas as coisas que são faladas na Bíblia apontam para Cristo, de alguma forma. A Bíblia, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. E às vezes, no nosso meio, a gente não entende isso. A gente fica procurando, Deus fala comigo de alguma maneira. O nosso problema é buscar em outros lugares ou em pessoas até que Deus fale conosco. A gente fala, Deus, eu estou indo para a igreja e eu espero que você use alguém para falar comigo. E Ele pode usar sim. Mas a verdade é que vai ser muito mais difícil ouvir a voz de Deus se a gente não abrir a Bíblia. Se nós queremos ouvir Deus falar conosco todos os dias, basta abrir a sua Bíblia. Deus está falando conosco todos os dias. Sabe? Nós devemos procurar a Cristo nas Escrituras, nós devemos procurar a Deus nas Escrituras. E às vezes a gente usa aquele argumento de que não tem tempo para nada, que a gente não tem tempo de ler a Bíblia, que a gente não tem tempo para buscá-lo. E aí eu fui fazer uma pesquisa e eu fui olhar no meu celular também, né? A média de uso de celular do brasileiro durante o dia é de 5 horas por dia. E eu fui olhar o meu e eu quase caí para trás, porque o meu celular eu uso em média 5 horas por dia também. Então, a verdade, a culpa não é do tempo. É só uma desculpa que a gente usa. E eu me coloco nisso porque, cara, eu passo 5 horas no telefone, eu podia estar fazendo outra coisa, eu podia estar me debruçando nas Escrituras. E eu estou ali 5 horas, rolando a tela do meu celular. Eu acredito que a gente deve ter uma convicção, e a convicção é que a Bíblia é a palavra de Deus. Que Deus fala conosco através da palavra. Mas eu tenho uma certeza que se eu não leio a Bíblia todos os dias, e eu não busco a Ele todos os dias aqui, eu não tenho tanta convicção assim de que a Bíblia é a palavra de Deus. Talvez eu não tenha tanta convicção assim de que, cara, Deus pode falar comigo através da Bíblia. E aí eu fico mistificando tudo aquilo que Deus tem para falar comigo. Esperando que à noite um anjo desça e me acorde e fale, Deus mandou eu falar com você isso, isso, isso.
Às vezes a gente fica mistificando uma coisa simples, que é você tirar 10 minutos do seu dia, abrir a palavra de Deus e ouvir Ele falar com você. Buscamos muitas vezes até na internet. A gente vê só a pregação do assunto que a gente quer. Qual que é meu chamado? Aí eu vou lá no YouTube e boto assim, pregação sobre chamado. Essa é a nossa geração, infelizmente. Mas a verdade é que tudo que nós precisamos de revelação de Deus está escrito aqui. Nós não precisamos de nada que venha de fora disso aqui. O segundo ponto é que a palavra ela gera vida e sustenta o espírito. No versículo que nós lemos, Jesus afirma que a palavra de Deus ela é um alimento para a nossa alma e para o nosso espírito. E ele fala, assim como o corpo não vive só de pão, o espírito ele não vive sem a palavra de Deus. Então a gente tem que tomar cuidado com esses filósofos de internet, esses influencers que se dizem cristãos porque leem a Bíblia e fala qualquer coisa cheio de achismos, tirando o texto do contexto. A Bíblia ela tem uma história contada. Então a gente precisa ter cuidado com os contextos que são inseridos as palavras. A palavra de Deus ela não é só uma informação, mas ela tem o poder de Deus. Romanos vai dizer que a palavra de Deus ela gera vida e gera fé em nós. Sabe, um influenciador da internet ele não vai gerar nada em você. Na verdade pode gerar comparação, medo, insegurança. Você pensa, cara, como eu queria ser igual a esse cara, e talvez esse cara está falando um monte de bobeira. A palavra de Deus ela é um alimento para o nosso espírito, para o nosso interior. Sem a palavra de Deus, a gente fica perdido. A gente não sabe para onde ir. A gente fica vagando, perambulando por aí. Como se fosse um bêbado sem destino, totalmente perdido. E a palavra de Deus ela é necessária para guiar nossos passos. Ela é necessária para nos dar discernimento espiritual. Eu vejo muito o Rodrigo falando isso, que no GD, ele sempre, na célula, ele sempre tem um discernimento. E isso não vem dele, mas isso vem de algo que é gerado pelo Espírito de Deus. Então, para a gente manter a comunhão com Deus, para a gente ser amigo de Deus mesmo, nós precisamos estar apegados à palavra de Deus. A gente acredita no solo Escritura, que somente a Escritura é a palavra de Deus. O próprio Paulo, ele pregava muito bem. E enquanto ele pregava, os bereanos estavam lá vigiando para ver se Paulo, que era Paulo, estava pregando o que estava nas Escrituras. Então, se os bereanos estavam vendo se Paulo, a gente está falando de Paulo, se eles estavam vendo que se Paulo estavam pregando as Escrituras, por que nós não fazemos isso hoje em dia com as coisas que a gente vê por aí? A gente só aceita e fica engolindo aquilo que a internet vai jogando pra gente. O que eu digo para você hoje é, se você ouvir algo, vai na Bíblia e confirma se é verdade. Olha o contexto. A Bíblia é a palavra de Deus revelada a nós. E nós manteremos a comunhão com Deus se nós nos apegarmos à palavra de Deus. Nós precisamos ter a nossa cultura estabelecida ao que está escrito nas Escrituras. Nós precisamos nos apegar a isso aqui. E passar menos tempo ouvindo gente da internet. Inclusive eu. Terceiro ponto. Como permanecer na palavra de Deus. João 8,31 diz assim: Jesus disse aos judeus que creram nele: vocês são verdadeiramente meus discípulos,
se permanecerem fiéis aos meus ensinamentos. E aí, nós temos 3 atitudes muito práticas para permanecer na palavra de Deus. Eu já falei uma delas, que é a convicção, mas eu vou dar outras 3. E uma delas é aceitar a sua autoridade. Lucas vai dizer assim, Jesus falando: quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada pegamos, mas sob a sua palavra lançarei as redes. Eu queria focar nessa parte aqui, mas sobre sua palavra lançarei as redes. A Bíblia, ela tem a primeira e a última palavra. Ela não é, como é que eu posso dizer? Um conselho aleatório assim, tipo, talvez se você fizer isso. Não. A palavra de Deus é uma verdade absoluta. Ela não deixa margem. Ela é uma palavra absoluta. E mesmo que a gente não entenda, mesmo que na nossa cabeça não faça sentido, a gente deve se submeter a ela. A Bíblia, ela não é um enfeite, como a gente vê em muitas casas que fica aberta lá em cima do armário no Salmo 91. Que você passa e ela tá cheia de poeira lá, que vai fazer 1 ano que você não abre ela. Sabe, a Bíblia, ela pode ser um guia, um manual para a nossa vida. Ela guia os nossos passos. Ela nos ensina e ela nos confronta também. Ela abre os nossos olhos para as coisas que estão erradas aqui dentro. Muitas vezes você vai estar lendo a Bíblia e você vai falar: caraca, como isso faz sentido para mim? A Bíblia, ela traz ensinamentos que devem ser seguidos. Não é só, talvez faz isso. Não, é isso, é isso. Uma outra questão é que nós devemos assimilar a sua verdade. Josué vai dizer: não deixe de mencionar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Desse modo, você fará prosperar os seus caminhos e será bem-sucedido. Nós vemos que se nós nos apegarmos à palavra, nós seremos bem-sucedidos. Não porque a gente é bom, mas porque a gente está colocando algo para dentro de nós e o Espírito vem para dentro de nós através dessa busca, dessa leitura da palavra. E como nós lemos aqui, em Mateus 4, na tentação de Jesus, a palavra de Deus, ela afoguenta o diabo. Afoguenta existe? Afugenta, isso aí. Afoguenta é botar fogo? Sei lá. Bota fogo no diabo também, irmão, é isso aí. E quando a gente vai ler a história, várias vezes aqui, quando o diabo ele tenta Jesus de alguma forma, todos os argumentos de Jesus as Escrituras dizem, as Escrituras dizem, as Escrituras dizem. O diabo ele também usa as Escrituras para tentar confundir Jesus ali nessa passagem. Mas, como eu falei, talvez, ou provavelmente com certeza, o diabo estava tirando o texto do contexto. E Jesus ele usa as Escrituras para vencer o diabo. E na nossa realidade, isso aplica isso às nossas células, ao nosso discipulado. Porque muitas vezes o seu discípulo vai chegar com algum problema, ou alguém da sua célula vai chegar com algum problema e você não vai saber a resposta. E eu quero te dizer, a resposta está nas Escrituras. Talvez você não vai lembrar ali na hora, mas não custa nada você falar: cara, vou procurar e vou te dar uma resposta. E você pode procurar na Bíblia que vai ter. E através dessa busca a Deus nas Escrituras, nós conseguimos cumprir o ID, que é
fazer discípulos e batizá-los. Quando nós nos apegamos às Escrituras, Deus, Ele guia os nossos passos. Ele derrama coisas sobre nós, Ele derrama fé, Ele derrama uma ousadia que, se depender de nós, não teremos mesmo. E o outro ponto é aplicar os seus princípios. Tiago vai dizer: portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvar a vida de vocês. Sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Nós vemos aqui que a palavra é poderosa para salvar, mas ela também, se a gente não colocar ela em prática, é engano. Seria como se a gente estivesse lendo a Bíblia só para conhecer o que está escrito aqui. Porque existem teólogos ateus também, que leem só para saber o que está escrito. E não é esse o desejo do coração do Senhor para nós. O desejo dele é que a gente leia a palavra, entenda, que isso gere algo dentro de nós e que nós pratiquemos o que está escrito dentro da palavra. A Bíblia foi dada não só para aumentar o nosso conhecimento, mas ela foi dada a nós para mudar a nossa vida e mudar a nossa história. A Bíblia é um manual para a nossa vida, como eu disse. E através delas nós recebemos a revelação de Cristo, de Deus para nós e daquilo que Deus quer para nós. E nós recebemos também aquilo que devemos fazer, os passos que devemos dar. Às vezes a nossa vida está uma confusão e nós não sabemos para onde ir. A verdade é que provavelmente, se a gente abrisse a Bíblia mais tempo, a gente saberia o que fazer e a gente saberia para onde ir. Eu queria que você ficasse de pé para parecer que está acabando. O último ponto é frutos da palavra de Deus na vida do cristão. Romanos 12, 2, ele vai dizer: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A palavra de Deus, ela traz transformação e renovação da nossa mente. A palavra de Deus, ela não apenas informa, ela transforma. Ela deve entrar dentro de nós e moldar o nosso ser e moldar o nosso caráter. A palavra de Deus, ela não é apenas algo escrito ou solto ao vento, mas ela é algo que gera em nós uma transformação. A palavra de Deus, ela traz crescimento espiritual e santificação. João 17:17 diz assim: santifica-os na verdade, e a tua palavra é a verdade. O estudo e a meditação na palavra de Deus é essencial para o crescimento na fé em Cristo Jesus. Para o nosso processo de santificação, as Escrituras é quem nos molda e nos separa do pecado. Através da palavra de Deus há essa separação e essa santificação. E a palavra de Deus, ela traz conhecimento da verdade de Deus e direção. Salmo 119, 105 diz: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Como eu disse, a Bíblia serve como um guia e ela é uma luz que ilumina o caminho do cristão. Nos ajuda a tomar decisões e a entender o propósito de Deus para a nossa vida. E o que eu oro nessa noite era para que a gente se apegue realmente às Escrituras. E que esse sola não seja só mais algo solto da reforma em que a gente acredita, mas que seja uma verdade dentro de nós. Que a gente entenda que a Bíblia, ela realmente muda a nossa vida e ela muda a nossa história. Ela muda o nosso caráter. Que o Senhor gere em nós um desejo de buscá-lo e de conhecê-lo.
Que o Senhor gere em nós uma paixão pelas Escrituras. Porque através das Escrituras nós conhecemos mais a Deus e nós nos tornamos íntimos dele. E a Bíblia não é um livro comum. Volto a repetir, ela é a palavra de Deus revelada a nós. Hoje, Deus nos desafia a entender, a amar e a viver a palavra com zelo. Ele nos convida a viver e defender o que está escrito aqui, porque ela é a palavra de Deus. Amém?